Bom dia, bom dia. Hoje é dia 11 de fevereiro e eu queria conversar sobre foco de tensão. Olha aqui, quando as coisas estão sob tensão, muitas coisas para pensar, muitas situações para resolver, como que você reage? Eu conheço pessoas que elas travam mesmo e elas não conseguem dar nenhum passo para frente e nenhum passo para trás. Elas ficam amarradas dentro de si, porque tem um ambiente estressor, uma demanda muito grande e ela não consegue sair do lugar. Isso acontece com muita gente. E gritar com essa pessoa, dizer seu lerdo, seu burro, sai do lugar, não vai resolver. Da mesma forma que quando a gente está aqui e tem alguém gritando com a gente, não vai resolver. Fazer pressão. E a gente aprendeu, né? Vai pressão, bota não sei o quê, que vai funcionar. E às vezes, muito mais um acolher do que um demandar, ok? A gente vai pensar um pouco hoje sobre esse tema que é fundamental. Eu sou bariátrica, vocês sabem disso, né? Eu já falei, quem me segue aqui sabe. E às vezes eu como e eu passo mal. Aconteceu ontem, eu passei mal. E aí eu tô num lugar que eu vim fazer um curso e eu me levantei porque eu tava tendo um dump e aí dá aquela sensação de desmaio. Meu médico disse que dump é a sensação de quase morte. E aí eu me levantei e fui pro canto da parede. Veio uma pessoa, mas a pessoa tava tão ansiosa. Eu só fiz assim pra ela. Não, porque você tem que sentar, porque eu tô passando mal. E aí eu não queria, mas eu tive que contar a história pra pessoa. Mas ela não. Entendeu? Ela foi lá, pegou uma cadeira e botou aqui, senta. Eu falei, gente, o que dá? Eu falei, eu saí de perto, eu fui saindo de perto, a pessoa foi indo atrás de mim, vocês acreditam nisso? É isso. E eu tentando equilibrar o dump, a sensação de quase morte, como diz meu médico, e a pessoa atrás de mim, azucrinando minha cabeça. E eu falei, mas o que tá acontecendo? Gente, eu tô num curso pra tratar minhas emoções. E o que eu quero dizer pra isso, com você, pra isso? Que se eu não estou bem, se eu não entendo que aquela pessoa é só um cumpridor de ordem, que ele não está olhando para o humano, ele só quer cumprir a ordem dele, eu vou embora desse curso. Por quê, Irlane? Porque fui maltratada, não fui compreendida, eu estava sinalizando, não falei para ele, eu fiz bariátrica, comi estrogonofe, gente, deu dump. Falei, comi estrogonofe, e aí eu tô passando mal, mas vai ficar bem, calma, só um pouquinho, eu só preciso ficar em pé, porque dá aquela sensação de que vai voltando. E aí aquela sensação também de desmaio, calma, eu me segurei na parede e aquela pessoa atrás de mim. Haja inteligência emocional, haja inteligência emocional. E não sei porquê, o devocional que a gente está fazendo do Augusto Cury fala sobre isso. Então vamos falar sobre isso, ok? Nunca exija o que os outros não podem nos dar, ok? Ele não podia me dar compreensão, ele não podia me dar afeto, ele tinha uma ordem a cumprir, ele nem estava ouvindo o que eu estava dizendo. E ele queria que eu sentasse, porque eu não quero ficar sentada aqui. E às vezes a gente vai lidar com isso. Quando uma pessoa erra, não consegue abrir o leque da inteligência para dar respostas lúcidas, exigir lucidez nos focos de tensão é uma afronta aos direitos humanos. Determinadas áreas da memória, tanto consciente quanto inconsciente, possuem um volume de ansiedade tão grande que bloqueiam milhares de outras áreas, impedindo a racionalidade, o refletir, o criticar com clareza. Então, esse momento de estressor, assim, eu sou operada da bariátrica há 6 anos e eu já tô acostumada com as pessoas não entendendo o que eu tô passando, tá? Já tô acostumada. Então, eu já trabalhei isso, eu faço terapia, eu faço autoterapia nessa área, porque às vezes eu vou numa festa e é só uma comida, e uma comida que eu já comi múltiplas vezes. E aí eu como e não fico bem. E não fico bem. Não é assim, ai, fiquei com refluxo. Ai, não sei o quê. Não, eu não fico bem. Mas eu sei que se eu tô em casa, eu vou dormir que passa. Se eu tô na rua, eu começo a andar. Eu já sei o meu mecanismo. E aí eu vou respirando, contando a minha respiração, usando a respiração holotrófica, usando a respiração do renascimento. E eu vou chegando nesse lugar de equilíbrio e conseguir conviver com aquela sensação que foi do que eu comi. Só que as pessoas, elas não estão. E o que eu quero dizer para você? A sua inteligência emocional é um objeto seu que está nas suas mãos tratar, trabalhar, resolver. Ilane, o outro às vezes não sabe. Não sabe. Não sabe porque ele não vive, ok?
Eu atendi um paciente esquizofrênico e ele chegou pra mim e ele disse que o médico dele falou que ele era louco, que aquela coisa era da cabeça dele. Eu acredito que o médico tenha falado, eu acredito. E aí, não são todos os médicos, mas tem médico que faz. Eu trabalhei com médico 12 anos. Meu Deus, nem todos são deuses, só alguns. E aí, ele chegou pra mim atordoado. Aí eu falei assim, fica calmo, me conta o que você tá ouvindo. E ele começou a falar e eu ouvi. Aí ele virou pra mim e falou, você tá ouvindo também? Não, você escuta e você conta pra mim. Ah, é? Eu falei, porque você que escuta, eu não escuto não. Fala pra mim o que é pra gente resolver. E aí a gente fez uma aliança porque ele tá ouvindo. O esquizofrênico, ele tá ouvindo. Eu que não tô, mas ele escuta e ele me conta. E a gente arruma, inclusive ensina ele a dialogar com essas forças, entendeu? Porque essas vozes não são ele. O nosso trabalho com a esquizofrenia é falar, ó, você escuta vozes, ela te acompanha, ela tá com você em todos os lugares, mas essas vozes não são você. Ela tá lá fora. Então você, que é o dono da casa, como o Gabo fala no Mito do Normal, né? Eu tenho o transtorno ou o transtorno me tem? Porque se eu tenho transtorno, eu tenho aqui, ó, tô com o livro aqui, tô lendo. Tem, mas ele não me tem. No caso do conhecimento, a gente tem que aprender mesmo, né? A gente vai lendo e vai colocando dentro da gente. Quando estamos nessa área, o volume de tensão é tão grande que bloqueia o acesso do eu. Há milhares de janelas da memória contraindo nossa capacidade de pensar quando estamos vivendo em momentos estressantes. Nesses casos, os homens bions, os instintivos, prevalecem sobre os homens sábios, o racional. Geram fobias impulsivas, agressividade, reações atrozes e até atitudes suicidas. Nossas maiores falhas são cometidas nos primeiros 30 segundos em que entramos nas janelas killer. Dr. Augusto Cury diz que a janela killer são as janelas estressores, as janelas que bloqueiam todas as outras janelas. Nossa janela saudável, nossa janela empática, nossa janela resiliente morre, porque a killer entrou em ação. E aí, outra coisa que ele está dizendo é que o homem bios, o instintivo, o reptiliano, está em nós, e o homem sapiens, o racional, o neocórtex, também está em nós. E nós precisamos educar o nosso eu para, no momento estressor, assumir a responsabilidade da nossa vida. Senão a gente desce ladeira abaixo. E detalhe, como ele falou aqui, ó, nos primeiros segundos estressores, que é a emoção inesperada em nós, a gente pode acabar com a nossa vida, com a vida do outro, com a festa da amiga, com o casamento da prima, com o batizado de sei lá quem, porque a gente não teve inteligência emocional. Alunos brilhantes podem ter péssimos desempenhos nas provas quando entram nessas janelas. Pessoas calmas podem ter reações agressivas. Pessoas ousadas se intimidam. Brilhantes palestrantes podem perder o fio da meada. Você precisa treinar o seu neocórtex e aprender a lidar com as suas emoções. Deixa eu te contar mais uma. Outro dia desse, eu estava num plaza, num shopping grande da minha cidade, e eu tava falando com uma amiga psicóloga porque ela ia me encontrar. Eu falei, amiga, já cheguei, não sei o que, tava aqui no telefone. E eu andando no corredor que não tinha saída, não tinha lugar para entrar. E eu, com a visão periférica, vi alguém vindo. Mas ok. E aí tô ali, tá bom, amiga, beijo, tchau, guardei o telefone. Quando eu guardei o telefone, eu já peguei uma pessoa me batendo e batendo. E aí eu fiz isso e quando eu olhei pra pessoa, eu identifiquei, porque eu sou psicóloga e trabalho na área, não é todo psicólogo que identifica, porque nem todo psicólogo trabalha na área. Era uma pessoa autista, provavelmente grau 3. Ela me batia e ela fazia assim, ó. E aí quando eu fui fazendo assim pra ela foi se afastando, e ela foi se afastando, e fazendo assim com a mão. E eu procurei o adulto, porque ela tava só, mas ela não tava com o cordão identificado. Ela tava só uma mulher, maior do que eu, assim, enfim, acredito que de 15 a 17 anos, que veio na minha direção e começou a me bater. E aí eu olhei, a minha reação foi fazer assim pra ela, e aí ela foi batendo curtinho, e aí eu olhei, vi a pessoa e fiz assim pra pessoa, ri pra pessoa. A pessoa veio e acolheu. Quando a pessoa acolheu,
minha perna disparou adrenalina, gente, tipo apanhei no Plaza. Eu entendi toda a situação, eu ajudei a regular aquela pessoa, eu esperei o apego seguro dela chegar, mas quando o meu corpo, minha perna começou a tremer, assim. Só que eu sei que era adrenalina em mim, por causa do susto, do forte impacto emocional que eu sofri. E aí eu saí andando, eu falei, deixa eu andar para dissolver essa adrenalina. E fui andando, e andando, aprendi isso com Levine, né? Despertar do tigre. E aí fui andando. E aí eu fui pensando, eu falei, caramba, quanto sociedade, nós não estamos preparados. A gente está falando de inclusão, mas eu, como pessoa, fui educada a ficar quieta, não fazer barulho, não atrapalhar o ambiente, não sei o quê, e não fala demais, mulheres não falam demais, e não sei o quê, Tantas regras que quando algo ou alguém está no ambiente incomodando, perturbando, desordenando, a gente não sabe como lidar. A nossa reação é paralisar, excluir. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos melhorar como sociedade para que a gente faça uma inclusão para quando uma pessoa que é diferente. Autismo não é uma doença, autismo é uma marca diferente, sujeito, uma forma diferente de ver o mundo. E vai ter comorbidades. Aí sim, a gente pode ter um esquizofrênico, um autista esquizofrênico, um autista com DI, né, que é déficit intelectual. A gente vai ter um autista com alto grau de ansiedade. Só que a gente não está preparado. Então, deixa eu te falar uma coisa. Trabalhe a sua inteligência emocional. Porque você, na hora que isso acontecer comigo, qual é a nossa reação quando alguém bate na gente? Ou a gente gritar, ou a gente bater, ou a gente empurrar. Só que eu tava ali, não como suposto saber de uma profissão. Eu tava ali como uma ser humana, no ambiente, esperando uma amiga para tomar um café. Mas eu percebi porque eu estudei, eu conheço, porque eu trabalho. Então vamos melhorar com a sociedade. Você que tá me ouvindo, ajuda uma mãe que uma criança se desregula. Tem empatia, olha pra ela com amor, como eu olhei pra essa mãe. Agora tá tudo bem, ele tá com você, ela tá com você. E fui viver a minha vida. Isso é amor. Amor a gente não dá só pra parente, não. A gente dá para o humano. Nós somos uma espécie que dependemos do outro pra sobreviver. Beijo grande pra você, tá bom? Até amanhã.